Olá, mais um momento com vocês. E no vídeo anterior eu falei que ia mostrar, né, a nossa semelhança com Cristo. A gente estava falando sobre o assunto, um tema a respeito, né, da honra da igreja. E aí pintou essa questão da nossa semelhança com Jesus, né, a semelhança dos filhos de Deus. Né, meu nome é Cássius, né, estou com você mais uma vez. Estamos conversando, estudando e refletindo sobre a unidade dos filhos de Deus, né, a unidade daqueles que foram salvos e são chamados filhos de Deus e vão e têm a esperança de estarem no reino de Deus, né? Separei uma passagem bíblica bem simples, um versículo, e quero ler para vocês agora, né? Quem quiser acompanhar depois, né, verificar nas suas Bíblias, nas suas leituras. Acredito que quem está me escutando deve estar, né, com a Bíblia sempre perto. A unidade é sempre um assunto amado e questionado, né? Porque a unidade dos filhos de Deus, ela já não é um assunto, como é que eu posso dizer? Não é uma novidade falar sobre isso. O único problema é que é uma coisa que se fala muito, com muita, ou melhorando aí a frase, com pouca ênfase, né? Com pouca ênfase porque existem muitas questões envolvendo a unidade, né, dos filhos de Deus, né? Existem doutrinas, existem grupos, né, que se dizem representantes dessa unidade, e existe na história, né, grupos, né, que tentaram viver essa unidade, né, cristã dos filhos de Deus, e acabaram, tanto esses do passado, né, que a gente tem ali os irmãos da Inglaterra, né, em Plymouth, e outros irmãos também, né, na Europa e assim por diante, né, culminando ali no irmão Watchman Nee, que já é se eu não me engano, na China. Então, assim, e esses irmãos do passado, né, eu procurei, eu tenho um livro chamado Os Irmãos, estou nem lembrado do autor, e ele fala dessa história desses irmãos da Inglaterra, né, que tem Nelson Darby como personagem lá, né, como figura exponencial lá da época, e tem diversos irmãos assim que se congregaram, né, com eles, né. Não quero dizer nenhum dos nomes aqui porque são nomes que não são do corriqueiro. Nossa, eu não quero errar, mas se eu disser você vai lembrar que são grandes autores.
né? E viveram na mesma época e alguns viveram essa realidade, né, de uma forma bem prática, né? Saíram de suas denominações e procuraram se reunir e acabaram criando outra organização. Porque na verdade não existe como você dizer assim, vamos deixar a denominação que a gente está, vamos deixar o grupo que a gente está e vamos fazer uma igreja unida, né? Na verdade a gente vai estar fazendo mais uma organização, né? A gente vai estar criando mais uma organização e fazendo mais uma comunidade, fazendo mais uma igreja, né? E hoje em dia existem, né? Existem grupos que também têm essa ideia, né? De serem a igreja, né? Da unidade. São vários, então não vou citar nenhum nem outro, porque vão ficar grupo de fora. E eles têm, estudando, irmãos, tanto os do passado como os atuais. Os atuais eu fiz parte, viu? Então, estudando eles, e vivendo, né, convivendo, eu fui batizado, confessar aqui para vocês, eu fui batizado em um desses grupos, muito grande, muito grande. Tô doido para dizer o nome, mas não vou dizer, até porque esses grupos que professam a unidade, eles não têm um nome em si, né? Eles sempre dizem como se fosse assim, um chamado, né? Uma coisa eu posso dizer, né? Não vou dizer o nome assim claramente, mas o grupo dizia muito o termo restauração, né? Nós somos a restauração e tal. Parece o amigo lá, né? De 1300 e pouco, né? Que traduziu a Bíblia para o alemão, né? Lutero, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a atualidade. E assim, já é o 7º vídeo que vai estar aí no canal. E assim, eu já queria dizer o seguinte, que não eu não acredito, até porque eu já vivi em grupos assim, eu não acredito no exclusivismo, certo? A sua igreja, ou a minha, ou de A ou de B, ser a igreja, única igreja do Senhor, uma que os irmãos que estiverem lá vão ter uma posição especial, né, no reino. Eu acredito o seguinte, que aquilo que a gente vive vamos ser recompensados por isso, né? A recompensa pelas obras. Recompensa, eu não estou falando de graça. Eu me entenda, por favor. Então vamos lá, vamos ler Romanos 8, versículo 29. Deixa eu botar aqui meus piscinê, como diria minha avó. Porquanto aos que de antemão conheceu, isto é, Deus conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente vai começar por começar fazer um fundamento, certo? Nós vamos fundamentar a nossa chamada, né? A nossa unção. Por quê? Para não virar uma discussão, né? Para não virar uma, como é que eu posso dizer? Para não virar uma opinião, pronto. Para não virar uma opinião. E já nesse texto, eu quero, né, linkar esse texto ao que eu falei para vocês, a nossa semelhança com Cristo.
né? E a nossa semelhança é tanta que Paulo, não o Cássius, né, diz que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito, né? E ele não é o primogênito de uma forma geral, onde tem dizendo lá em Colossenses. Aqui ele especifica, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Você está entendendo? Primogênito entre muitos irmãos. E aí vem aquela coisa. Quem são esses irmãos? Né? Quem são esses irmãos? Eu sou parte da igreja. Né? Quem é cristão é parte da igreja. E a nova criação, né? A nova criação, a qual o Paulo também em Romanos 5 vai falar, né? Que Adão, né, é o primeiro homem da antiga criação. E Jesus é o primogênito da nova criação. Então, assim, no meu entendimento, a nova criação ela começa pela igreja, pelos irmãos gerados no Espírito, né? Você vai me dizer, Cássio, e Moisés, e Abraão, e Enoque, né, que está lá com o Senhor. A posição deles, né? Será que eles não são? Olha, são questões que, esse tipo de pergunta, será que a posição deles é maior do que a nossa, do que a igreja? Será que eles fazem parte desses irmãos? Olha, isso tudo são questões que a gente pode opinar, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum assim, porque aqui a gente vê Paulo falando à igreja, certo? E assim, e o que é fácil de entender, o que a gente pode entender é isso, é que a igreja são esses irmãos. Os outros se tornarão irmãos? Se tornarão, entendeu? Quem é que justifica Moisés? Quem é que justifica Enoque? Quem é que justifica toda esses grandes servos de Deus, escolhidos do Senhor, eleitos do Senhor? É Cristo, né? Quem justifica eles é Cristo. Então, assim, voltando aqui para o fundamento que eu quero deixar hoje, é essa questão de nós sermos irmãos, né, de Cristo, de nós termos a mesma filiação que Cristo teve, né? Eu não fui somente escolhido por Deus, como foi Davi, mas eu fui gerado por Deus, né? Quando eu recebi Cristo como meu Senhor e meu Salvador. O Espírito Santo gerou dentro de mim uma nova criatura. Gerou. Tá entendendo? E é daí que eu quero estabelecer essa similaridade com Jesus, né? Vamos lá. Essa questão da semelhança, ser similar, ela não é minha, ela não é sua, ela não é nem da igreja, né? É obra de Deus, mas ela existe, né? Ela existe, ela é a nova criação de Deus, e o que a gente tem que atentar é que dentro disso, dentro da nova criação, nós somos todos irmãos. Os cristãos são todos irmãos. São todos irmãos.
a partir daí é que a gente deve pedir ao Senhor para convencer-nos, a cada um de nós, que todos aqueles quanto também assim se confessam filhos de Deus por meio da salvação em Jesus Cristo, não é filho de Deus porque faz parte de uma religião, é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. É filho de Deus pela fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me dar vida, né? Para me dar vida nova, para eu poder ser reconciliado com Deus dessa maneira, sendo gerado filho de Deus, né? E assim ser gerado filho de Deus, que é o chamado batismo, né? É o batismo com o Espírito Santo, né? É o batismo que João Batista vai dizer, né? Que ele batizava com água, mas viria outro depois dele que batizaria com fogo, né? E o fogo ali é representação, né, do Espírito Santo, e representa também, a gente pode entender, esse fogo representa aquele que vai mudando, aquele que vai transformando, né? Vai transformando, assim como transforma elementos, né? Como o ouro, né? É purificado, é derretido. O ouro, o fogo, ele derrete tudo, né? Poucas coisas não são derretidas com a temperatura certa. Então, assim, essa questão da nossa eu ser similar a você, ela esbarra em crenças, né? Ela esbarra em diferentes maneiras de se crer, né? Na salvação, em diferentes maneiras de se crer na expressão, em diferentes maneiras de se viver isso. E isso tem sido o maior obstáculo, né, para a unidade da igreja, né? Ano passado a gente viveu um momento, né, um momento de pânico por conta da pandemia do coronavírus em 2020. Irmãos, eu tive medo igual a você, certo? Tive medo, tive fobia, né, crise de ansiedade. Em algum momento eu tive isso. Mas eu quero dizer para você, um Jesus Cristo, vou citar um exemplo, certo? Isso tudo aqui que eu estou falando da pandemia é mostrando um exemplo de como a gente sai de Jesus Cristo e vive as nossas próprias crenças, né? Não o que foi ensinado por Jesus, mas o que foi ensinado por alguém, e eu me deixei levar, ou de alguma forma entendo que é só aquilo e pronto. Vou citar um exemplo, né, da pandemia. A pandemia, ela surgiu por conta lá do vírus, lá da China, e o terror era a morte que ela traz, né? As pessoas ficam doentes, pouco tempo morrem, 1 semana, 2 semanas, se não tiver atendimento médico em poucos dias. E assim, e eu como cristão, eu disse assim, poxa vida, é o momento de Deus se manifestar, é o momento da igreja crescer, né?
crescer em número, no Brasil eu nem sei mas dava para crescer em número também. Mas ela crescer em importância, né? Crescer em importância por quê? Porque Jesus Cristo curava. A palavra de Deus diz que ele disse para os apóstolos irem curar. Ele diz até assim, ó, se você for ler Mateus 10, vou estar aqui, que seja Mateus 10, mas é fácil de achar essa passagem que eu vou lembrar. Que ele mandou os discípulos irem, né, de cidade em cidade, e quando entrarem na cidade, curar as pessoas. E eu não sei onde foi que ele disse que tal dia não precisaria mais curar. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Não existe uma ordem dessa dada por Jesus, né? Você pode me dizer assim, Jesus Cristo disse que muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, eu curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer que não os conheceu. Mas ali ele não está criticando, não foi a cura não, irmãos. Ele não criticou, foi a cura não. E eu queria dizer para vocês assim, que nós perdemos no ano passado muitas vidas pela nossa falta de fé naquilo que Jesus Cristo ordenou. Deu ordem. Não é só orientação não, ele deu ordem. Então assim, esse tema da cura, ele é um tema muito discutido em grupos que pleiteiam unidade. Na verdade, eles dizem que os dons, né, e a cura, Paulo cita como um dom. Eu até vou mais além, né? Eu já falei que Jesus Cristo ordenou, então é ordem, e ordem é maior do que um dom. Assim, há algumas críticas dos irmãos que falam sobre unidade aos irmãos que expressam os dons, porque eles acham que o dom, né? Eles botaram na cabeça que o dom vai gerar criancice, vai gerar competição, vai gerar quem é maior, né? Aquela história lá de Coríntios, né? E o problema não é o dom, o problema é o ser humano, o problema é você, sou eu, o problema é o nosso ego, o problema é a nossa falta de entendimento, né, na palavra. Porque ao mesmo tempo que esses irmãos criticam, né, os outros que creem nos dons, né, que curam, eles, pelo ego também, se sentem melhores do que os outros, porque acham que falar sobre a unidade, e porque também é uma ordem a unidade, e eles começam a achar que obedecer essa ordem é uma questão, né, melhor do que as outras. Eu falo assim, uma questão melhor do que as outras porque é levado, isso é entendido até como esse tema fosse mais importante do que os outros. Então assim, irmãos, semelhança, nós somos semelhantes uns aos outros. Eu quero terminar esse momento lendo para você aqui Carta aos Coríntios. Vou ler uma passagem sobre o corpo de Cristo, né? Paulo, 1 Coríntios 12,
diz assim, ó, vou até deixar aqui anotado para que você se encarregue também depois de, se não quiser depois ver o vídeo, né, de novo para saber qual é a passagem, eu vou deixar aí na descrição. É Coríntios 12, só o versículo 27 que eu vou ler para você, mas você pode ler todo, que ele fala todo sobre o corpo. Mas diz assim, ó, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Por que eu li sobre esse versículo, antes da gente terminar? Porque aqui fala que nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos extensão daquilo que Cristo é. Olha a semelhança. Nós somos o mesmo ser, né? Quando eu falo entidade, é porque tem a mesma natureza. Então, assim, só que ele não fala aqui que grupo tal é membro, que grupo tal é membro, que igreja tal é membro do corpo de Cristo, mas aqui ele fala que individualmente, eu, Cássio, sou membro, você aí, aonde você está, na sua igreja, você é membro, mas você não é membro só da sua igreja não, você é membro do corpo de Cristo, tá entendendo? Você é membro do corpo de Cristo. Você é mulher, você é adolescente, você é jovem, você é senhor, você é pastor, você é apóstolo, você é bispo, você é membro do corpo de Cristo. Tá entendendo? Eu ia dizer independente, mas eu não vou dizer independente. Eu vou dizer, mais do que ser membro da sua igreja, você é membro do corpo de Cristo. E foi para isso que você foi gerado, para ser membro do corpo de Cristo. Você está entendendo? Se você chegar lá no dia, né, do Senhor, no dia do seu julgamento, e você dizer, Senhor, você sabia, Senhor, que eu fui membro lá da igreja, né, da melhor igreja do mundo, né, do mundo. E o Senhor disse assim, e aí, você é membro do meu corpo? Tá entendendo? Você tem que entender isso. Nós somos gerados para ser membro do corpo de Cristo. Ah, sua igreja é um serviço do corpo de Cristo? Legal. Entendeu? O nosso grupo, ele é para ser um serviço, né? Um ministério, né? Onde tem ministros ali servindo. Entendeu? E o que eu faço, continue fazendo. O que nós fazemos, continue fazendo no seu grupo, né? Na igreja que está aí se congregando com você, se reunindo com você. Não deixe de fazer isso não. Mas além disso, você é membro do corpo de Cristo. Tá bom? Então vamos seguir com as nossas orações, com a nossa comunhão. Vamos olhar para essa igreja, né? Olha aqui, né, irmãos de todas as igrejas, né? Tem grupos assim que a gente pode até pensar, poxa, será que eu devo dizer que aquele irmão é do corpo de Cristo? Será que eu devo dizer que ele é meu irmão? E eu vou dizer para você, toda vez que você pensar assim, lembre só de uma coisa, que Jesus Cristo disse que o joio e o trigo, eles cresceriam juntos. E eles só vão ser separados no fim dos tempos. Então, ou no seu próprio grupo, ou em grupos diferentes, né, ou doutrinas de grupos diferentes, sabe, tenha paciência, tenha amor, sabe, quando você tiver oportunidade, fale, né, exorte, ore, dá mais certo orar,
mas fale também, viu? E pense isso. Tem muitos grupos que eu mesmo, né, fico achando assim, meu Deus, a tua igreja, será que é a tua igreja mesmo? Lá praticam isso? Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Talvez o próximo assunto seja somos irmãos em Cristo. Mas o que é que nos une? Ou que grupos eu devo ter como igreja, né? Eu devo reconhecer como igreja? Vamos falar sobre isso? Tá bom. Então vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos em nome de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Essa conversa, esse chamado e essa unção, Senhor. Nós queremos olhar, Senhor, para todas essas dificuldades que nós sabemos que existe sobre esse tema, sobre esse chamado a esse arrependimento. Uma igreja dividida é uma igreja pecadora, irmão. Viu? Quero alertar você isso. Divisão é pecado. Sabe? Não é divisão porque está repartido, não. É divisão porque tá faccioso, né? É porque luta contra a outra. Viu? Então, Pai Celestial, eu abençoo a todos quantos, né, escutarem esse vídeo. Abençoo as suas vidas, né, em todas as suas necessidades, em todas as suas particularidades, em todos os seus aquilo que eles desejam, Senhor, para o teu reino, como te servir. Irmãos, olha, quem quiser que eu entre em contato, ponha o seu WhatsApp, viu? Põe o seu WhatsApp aí nos comentários, seu número do WhatsApp, Telegram, que eu entre em contato, viu? Eu espero que, né, você veja o próximo vídeo, que a gente vai estar falando lá o limite, né, o limite dessa questão da irmandade. Um abraço e até mais.